Iniciar a gravação para podermos dar início aí à defesa do aluno Eduardo Barbosa de Rezende. Contemos cartórios extrajudiciais como instituição para prestação de atividade administrativa e jurídica eficiente e segura, a importância de uma burocracia racional. Começo de início agradecendo imensamente a professora Fernanda Gomes. Foi o primeiro nome que eu pensei, quando eu pensei precisamos de compor uma banca com professores doutores. Ainda mencionei para o Sérgio assim, quero trazer mais mulheres para a gente ocupar o espaço. E o primeiro nome que me vem na cabeça quando eu penso numa mulher espetacular, com doutorado, é Fernanda Gomes, que me acompanhou na minha trajetória de mestrado e doutorado. Sofremos muito juntas, passamos por bastante sofrimento. Esse sofrimento que você está aí agora, Eduardo, eu e Fernanda passamos juntas há alguns anos. Então, é uma imensa honra tê-la aqui me apoiando nesse momento, na minha primeira banca como orientadora. Talvez eu esteja tão nervosa quanto orientando. E agradeço muito também ao professor Sérgio Zandona, não só por eu estar aqui hoje, né? Toda a minha trajetória de vida é culpa dele. Ele é responsável por toda a minha trajetória acadêmica, inclusive pela minha participação aqui na FUMEC, pelo meu ingresso. Agradeço ao convite para eu poder lecionar no mestrado, tem sido uma realização profissional gigantesca, e também pelo apoio em todos os momentos que eu tenho de dúvida, de que eu não sei como as coisas funcionam, o Corpo Sérgio me salva de absolutamente tudo, inclusive nas composições de banca, e que eu tenho o prazer de contar com ele, que eu sei que é um professor extremamente dedicado à leitura, que faz uma leitura muito atenta. Só para esclarecer para a Fernanda aqui, a gente tem um exame de qualificação prévio, que é uma pré-banca. O Sérgio já fez essa pré-banca comigo, já tivemos uma primeira análise do trabalho do Eduardo, já fizemos algumas ponderações, e aí o trabalho, desde que foi instituída a pré-banca na FUMEC, os trabalhos chegam à defesa numa qualidade muito superior. Então, tem sido uma inclusão aí no mestrado, tem sido bastante satisfatória para todo mundo. E, feitos meus agradecimentos, passo a palavra ao orientando Eduardo. Você tem 20 minutos para defender o seu trabalho, para nos apresentar o seu tema. Pode ficar à vontade. Bom, boa tarde a todos presentes, em especial aos participantes da banca, né? A doutora Fernanda, muito obrigado pela participação. Tenho certeza que vai ser muito importante no presente trabalho. A minha orientadora, a professora Gabriela, também, muito obrigado por ter aceitado a invitação e ajudar dessa forma bem efetiva que foi, me tirando várias dúvidas, me indicando textos. Também ao professor Sérgio Henrique Zandoni, que participou da pré-banca e me fez até bastante críticas, mas que eu tenho certeza que ajudou a melhorar um pouquinho o meu trabalho. Isso é importante no trabalho acadêmico. Bom, como já dito, o título do meu trabalho é Os Cartórios Extrajudiciais como Instituição para a Prestação de Atividade Administrativa e Jurídica, Eficiente e Segura, e sobre a importância de uma burocracia racional. No atual cenário brasileiro, a gente observa que o Estado está cada vez mais presente, ele é cada vez mais chamado para resolver as soluções de conflitos, garantindo, assim, os direitos e garantias fundamentais, bem como salvaguardando a paz social. Pode-se dizer que a judicialização das relações sociais é um fenômeno importante para o direito, uma vez que demonstra que a evolução de uma determinada sociedade, principalmente no que tange a direitos relacionados à cidadania e direitos sociais, afasta-se de vista a utilização da força bruta, da autotutela e de meios ilícitos para a solução de conflitos, em substituição ao Estado, que torna o principal responsável pela paz social. Ocorre que, diante desse aumento dessa demanda judicial, principalmente judicial, que a gente vê no Poder Judiciário, a gente observa que o Estado não está conseguindo prestar atividade administrativa e jurídica de forma eficiente, principalmente no que se refere à morosidade.
Hoje, podemos concluir que o principal problema da justiça é a morosidade. E, com isso, a gente vê que, em alguns casos, os direitos subjetivos podem ser prejudicados, podem ser violados, bem como a confiança que a sociedade deposita no judiciário resta prejudicada, uma vez que o Estado não se mostra eficiente, não está presente, não está agindo como deveria agir. Nessa linha, a gente procurou no presente trabalho destrinchar os atributos e as características da atividade notarial e registral para que possa essa instituição atuar como auxiliar do Poder Judiciário. E não apenas no Poder Judiciário, mas, de certa forma, de todo o poder público. Aqui a gente vê a diferença entre serviços notariais registrais típicos e atípicos. Típicos são os que já estavam presentes na Constituição e que estão delineados na Lei de Registro Público, na Lei 8935, que é a lei chamada Lei dos Cartórios, que são as atividades de notas propriamente ditas, como lavrar escritura, lavrar atos notariais, e os registros civis das pessoas naturais, das pessoas jurídicas, dos imóveis. Essas são atividades típicas. Mas a gente vê que, atualmente, está em voga também a prestação de serviços atípicos, que possuem natureza administrativa, como, por exemplo, o fato do cartório poder emitir certificados digitais, poder atuar como ofício da cidadania, que ele recolhe documentos e requisições para diversos órgãos, além de, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, a gente observa que os registros civis são responsáveis por atualizar dados e cadastrar veículos automotores junto ao Detran. São atividades atípicas dos notários registradores, mas podem ser por eles prestadas sem qualquer prejuízo. Acredito eu, né? Foi o tema que eu pretendo defender. No desenvolvimento desse trabalho, ele foi dividido em 5 capítulos seguidos à conclusão. No primeiro capítulo é a introdução, em que a gente faz exatamente a abordagem da atividade, dessas circunstâncias, para demonstrar a hipótese que pretende se demonstrar. No capítulo 2, eu fiz o estudo acerca do surgimento e desenvolvimento histórico da atividade notarial e registral, pois é muito importante para a gente poder compreender como se dá a prestação de serviço notarial e registral no Brasil, diferenciando de sistemas jurídicos de outros países. No Brasil, a gente adota o notariado tipo latino, que é um notariado, de certa forma, mais complexo, que ele atua na percepção da vontade das partes e diretamente na lavratura do ato, dotando de fé pública e presunção de veracidade. É diferente do sistema do common law, adotado em países anglo-saxões e também norte-americanos, como os Estados Unidos. Nesse tipo de notariado, a função exercida é mais simples, é de mera certificação de assinatura, reprodução de documentos. O notário ele não lavra o ato, não produz juridicamente a vontade das partes. Por isso, a gente vai perceber durante o trabalho que, muitas vezes, o cartório brasileiro ele é alcunhado de um cartório burocrático, um cartório que exige muitos documentos, mas, na verdade, você vê que essa atuação não é uma atuação irracional, mas é uma atuação racional na medida de que pretende alcançar os objetivos legais e, principalmente, garantir a fé pública e a segurança jurídica. Também percebemos que há, atualmente, de forma básica, 2 tipos de sistema registral imobiliário.
o sistema registral brasileiro, que é um sistema constitutivo de direito. O Código Civil expressamente declara que a transmissão de propriedade entre vivos de imóveis é feito com registro no cartório competente. É um sistema constitutivo de direito. Já em alguns países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, o sistema é apenas cadastral. À medida que os cartórios imobiliários estadunidenses apenas recolhem dados sobre as pessoas, sobre os imóveis e arquivam, mas não transfere-se a propriedade através do arquivamento imobiliário, nem há um registro em livro próprio, inclusive. É um sistema também, de certa forma, menos complexo, que por outro lado, traz também menos segurança jurídica. Tanto que, nos Estados Unidos, é muito comum que transações imobiliárias sejam asseguradas por seguros bancários, o que no Brasil não tem nenhuma necessidade, porque o notário, o registrador, ele responde civil, administrativamente e criminalmente pelos atos que produz. No capítulo 3, foi feita uma análise do atual panorama da prestação da atividade jurisdicional brasileira. Como já dito, o principal problema que encontramos é relacionado à morosidade. Nesse contexto, percebe-se a mudança, a necessidade de mudança da interpretação do direito e da aplicação das normas, incentivando métodos alternativos de solução de conflito, tais como a conciliação, mediação e arbitragem. Tais métodos podem ser auxiliados e prestados pelos cartórios. Além disso, a gente apontou que todos os outros serviços que não são de competência exclusiva do Poder Judiciário podem muito bem ser delegados aos notários registradores. A desjudicialização e os métodos alternativos de solução de conflitos, de certa forma, entendo que são menos burocráticas, além de incentivar uma cultura do diálogo, uma cultura de mais democracia e maior participação dos envolvidos na decisão dos seus conflitos. Isso traz com que as partes normalmente sintam-se mais satisfeitas com a decisão, pois que puderam contribuir, puderam participar, e também com isso verifica-se que as decisões tornam-se mais efetivas. As partes tendem a cumprir mais decisões que participaram, que acreditam sejam justas. Então, assim, no terceiro capítulo, a gente traz a questão do sistema multiportas, de possibilidade da jurisdição, do conceito moderno de jurisdição, que não está distrito numa decisão judicial. Para alguns, inclusive, está presente no métodos alternativos, para outros são equivalentes jurisdicionais. É um tema assim, bem profundo, que eu talvez não tenha até abordado tanto, mas achei bem interessante. No quarto capítulo, eu fiz uma análise sociológica da burocracia, trazendo o sentido da palavra burocracia, principalmente na doutrina de Max Weber, porque eu achei bem interessante no fato que o conceito primeiro de burocracia na sociologia é exatamente o contrário do que é apontado hoje. A burocracia, para Weber, é uma forma de organização social, mas a gente vê que hoje ela é dita como um sinônimo de atraso, de morosidade. Eu acredito que não que tenha mudado o sentido de burocracia, mas que ocorra o que Robert Merton apontou em seus estudos, que é exatamente as disfunções da burocracia. Eu acho que se enquadra bem a realidade brasileira, quando a gente observa a atuação do poder público.
De acordo com essas disfunções da burocracia, a atividade jurídica administrativa torna-se irracional. Por isso que eu defendo no meu trabalho uma atividade racional, burocrática racional, que não seja desvirtualizada. No capítulo 5, eu trouxe alguns apontamentos sobre medidas desburocratizantes que já estão em curso, como já citado, o ofício da cidadania, além de alguns projetos de lei que estão em andamentos que buscam desjudicializar, por exemplo, a execução civil e o despejo, trazendo despejo extrajudicial também. Tenta-se, assim, demonstrar que os cartórios são instituições importantes para auxiliar o poder público. Inclusive, presta serviços de naturezas também secundárias, vamos dizer assim, que cada dia mais o Poder Judiciário, em especial o CNJ, que regulamenta os cartórios extrajudiciais, delegam para a gente atividades fiscalizatórias. Por exemplo, saiu um provimento novo do CNJ que trata sobre a lavagem de capital. Nós temos que informar toda a movimentação que houver no cartório para uma central, para que a Receita Federal possa analisar e verificar. Além disso, os cartórios informam a IBGE os dados de nascimento, casamento e óbito, para que o IBGE possa elaborar uma correta gestão da administração pública e censos e outras formas que vão determinar a atuação estatal. Também, muito importante, que foi delegado agora aos cartórios, é a informação de óbito ao INSS, que permite a imediata, no mesmo dia temos que comunicar, quando lavramos óbito, comunicar ao INSS, a imediata cessação do pagamento de pensões públicas. Então, isso traz uma economia enorme para os cofres públicos. Pois a gente que está aqui na prática, a gente podia ver que, às vezes, a comunicação do INSS não era feita por computador, não era computadorizado, aí demorava meses. Enquanto isso, a pessoa, os familiares recebiam as pensões mesmo sem ter direito e causava um prejuízo enorme para os cofres públicos. Assim, no final da pesquisa, a gente conclui a hipótese dela, né, que é exatamente a utilização dos cartórios para auxiliar no poder público para a prestação de serviços jurídicos e administrativos, demonstrando que o cartório está para ajudar a população, ajudar o poder judiciário, para trazer um Brasil mais eficiente, um Brasil mais justo e melhor gerido. Enfim, essa é uma breve síntese do meu trabalho e estou à disposição para maiores esclarecimentos e apontamentos. Muito bom, obrigada pela apresentação, Eduardo. Agradecendo mais uma vez a professora Fernanda pela disponibilidade, pelo apoio, pela colaboração, pela prontidão com que aceitou meu convite. Passa a ela a palavra para que possa fazer suas considerações. Fique à vontade, querida. Boa tarde a todos. Eu confesso que estou bastante emocionada de estar aqui junto com a professora Gabriela e o professor Sérgio. São amigos muito queridos, então essa banca tem um valor simbólico bem importante para mim. Eu digo que mestrado, doutorado, para além dos títulos e dos trabalhos que ficam aí, as amizades que a gente faz, de fato, ficam para o resto da vida, né? Porque a gente vivencia momentos ali, compartilha de desesperos e tensões e, né, apertos que eu imagino que você também tenha passado, né, Eduardo? Então, é muito gratificante para mim hoje poder estar aqui com a professora Gabriela e o professor Sérgio. Aproveitar para parabenizar, né, a Faculdade de Direito da FUMEC, sobretudo o PPGD,
que tem se estruturado aí nos últimos anos a partir de iniciativas, né, do professor Sérgio, e tem se inserido aí no ambiente acadêmico com muita integridade, com muita firmeza. Então, eu estou muito honrada de poder estar aqui nesse PPGD da FUMEC hoje. Espero que seja a primeira também de muitas. E aí, parabenizar a professora Gabriela, o professor Sérgio, pelas orientações, né, pelo trabalho que tem sido feito aí com tanta postura, tanto esforço para trazer o conhecimento aí para os alunos, né, de conhecimento de qualidade, de bom nível, como tem sido feito. Bom, eu não vou me alongar muito, assim, até pela minha personalidade, Eduardo, eu sou bem pragmática e objetiva, e quando eu oriento algum trabalho ou participo de alguma banca, eu sempre me faço um questionamento, assim, diante desse trabalho, que eu posso contribuir para esse aluno, para esse trabalho. Então, é nesse intuito que eu li o seu trabalho e vou tentar trazer algumas questões aqui, na verdade, algumas reflexões para tentar contribuir de alguma maneira com os trabalhos, porque eu sempre tenho em mim um ensinamento que o professor Bretas passou. Né, os trabalhos, quando ficam ali nas estantes das bibliotecas, isso denunciando a minha idade, porque, né, sobre o tempo que os trabalhos ficavam encadernados nas estantes das bibliotecas, eles não têm utilidade nenhuma. Né? Hoje, com vocês, os trabalhos ficam ali, se tornam um arquivo morto no computador, né? Se você, de fato, não tentar dar uma utilidade a ele, como é que você pode fazer isso? E contribuir com a ciência processual? Publicando o seu trabalho, fazendo com que o seu trabalho possa ser visto e discutido e debatido por outras pessoas, por outros profissionais, como a gente vai começar a fazer aqui na banca. Então, meu intuito de tentar contribuir, trazer uma aplicação para o seu trabalho é nesse sentido, de você tentar, de alguma maneira, se junto com a sua orientadora, acatar alguma sugestão, tentar aprimorar de alguma forma o seu trabalho, se vocês entenderem pertinente. Bom, em primeiro lugar, eu queria já parabenizar pelo esforço acadêmico, pelo esforço científico, que fica nítido ali no seu trabalho, né? Então, não resta dúvida nenhuma que foi você quem fez o trabalho, foi você quem coletou ali os materiais de pesquisa. Quem é professor tem uma certa experiência, isso é nítido de se perceber. Gostaria de parabenizar pelo tema, que, na verdade, é isso. Na busca desse tema e pesquisando sobre esse tema, você já tentou, de alguma maneira, contribuir para o avanço da ciência processual, já que é nítido para todos, não precisa ser nenhum profissional do direito para saber que, de fato, a gente não tem uma razoável duração nos nossos processos jurisdicionais, né? No nosso país, infelizmente, em que pese a emenda constitucional 45 de 2004, estamos cá em 2021 e os processos não têm uma duração razoável, infelizmente, os processos são morosos, a função jurisdicional do Estado é morosa e não tem tido êxito aí na solução dos conflitos. Então, quando um pesquisador, um aluno, se propõe a investigar, a analisar um tema como esse, eu fico sempre muito motivada e esperançosa, porque só assim que a gente vai, de fato, tentar solucionar essas mazelas que a gente vive contemporaneamente nesses processos jurisdicionais. Então, você, na verdade, com esse tema, está tentando trazer uma solução, propor uma solução, e aí, assim, tem que ser dada uma importância muito grande para o seu trabalho, e por isso tentar aprimorá-lo em alguns pontos, se você entender assim, pertinente junto com a sua orientadora. Então, eu vou só fazer umas observações, umas provocações. Na verdade, eu vou fazer umas perguntinhas, porque, né, a gente está aqui nesse momento, é uma banca de defesa, então você está sendo avaliado e você é melhor que ninguém para defender o seu trabalho. Não estamos numa guerra, mas não vou mentir que o cenário é um pouco parecido. Brincadeira. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu gostei muito da sua maneira de redigir o trabalho. Eu consegui ver uma fluidez no texto, mas te recomendo que seja feita assim, mais uma revisão ao final, quando você for fazer o depósito da versão final, uma revisão de português,
porque é comum, isso acontece com todo mundo, chega ao final, sempre passam uns errinhos materiais ali, de ortografia, gramática, isso é normal. Então, não deixe de fazer uma revisão final só para esses errinhos não passarem. Mas é isso, cada vez que a gente lê, a gente encontra mais errinhos, então fique tranquilo, isso é normal. Eu gostei bastante que você fez uma introdução respeitando mesmo exatamente que as normas da BNT trazem. Por que eu estou dizendo isso? Você expressamente e claramente demonstrou ali na sua introdução o seu marco teórico, o seu problema, a sua hipótese, seus objetivos. E, assim, por vezes, isso fica um pouco maçante na leitura, e por outras vezes, o pesquisador deixa de colocar esses itens específicos, fazendo uma leitura mais, fazendo uma escrita mais corrente, sem constar esses termos. Você constou ali, mas de uma maneira que a leitura ficou agradável, que a leitura ficou fluida, não ficou maçante. E eu quero te parabenizar por isso, porque eu achei que ficou redondinho, assim, metodologicamente, você trazer essa introdução, assim, eu gostei bastante, achei que ela foi muito bem redigida e que, de fato, ela retrata o que o seu trabalho está querendo dizer. Então, eu não faria alteração, no título, assim, por vezes é muito comum eu dar alguma sugestão para tentar melhorar um pouquinho o título, eu achei que ficou excelente, eu não faria alterações também, mas, repetindo, não deixe de fazer uma revisão profissional de português quando você for fazer o depósito final. Bom, o enfoque do seu trabalho ali, afora tentar trazer uma solução para a resolução de conflitos, e aí propondo, né, os serviços cartorários, assim, até por curiosidade, vou te perguntar, acho que você né, notário ou registrador, assim? Sim, sou na Bahia, interior da Bahia. Então, fica bem claro, assim, que, né, com certeza você deveria estar lidando na prática, porque até por isso uma certa fluidez no texto, e eu vi você falando na apresentação também, quando a gente está aqui na prática, né? Então, pensei, ele com certeza deve trabalhar em cartório. Mas é só pergunta de curiosidade mesmo, não atrapalha nem ajuda em nada, não. É mera curiosidade. Bom, com esse enfoque do seu trabalho de tentar trazer uma solução de conflitos alternativa, que não seja, alternativa não é muito bom esse termo também, mas integrada ali a jurisdição, para alguns, alternativa à jurisdição, e aí os cartórios, né, nesse papel aí de protagonismo, é claro que você teve que passar pela discussão teórica, pela dogmática, pela doutrina acerca da jurisdição. Não havia como você não passar por ela, né? Mas eu sou até um pouco suspeita, mas talvez a professora Gabriela e o professor Sérgio também concordem, porque também são suspeitos. Não há, para mim, direito processual você mencionar jurisdição sem nem sequer passar pelo professor Ronaldo Bretas, pelo pensamento dele, pela obra dele. Então, eu te recomendo aí complementar de alguma maneira nesse sentido. Eu acho que também vai clarear um pouco o seu pensamento. Ele agora está integrando, né, o corpo docente aí, da FUMEC, PPGD, da FUMEC ganhou imensamente, mas já, né, falo, sou suspeita a dizer, mas eu acho que você deveria fazer uma leitura, nem que fosse, pelo menos, da obra Processo Constitucional e Estado Democrático de Direito, quando ali ele cria todo um raciocínio, um pensamento acerca da jurisdição. Eu acho que vai ajudar bastante, vai enriquecer bastante o seu trabalho. Aí tem um alarme tocando por aqui, desculpem, por favor, até me desconcentrou um pouquinho. Bom, quanto à questão da desjudicialização, que é também um dos pontos, né, principais do seu trabalho aí, e aí foi bem rico que você trouxe, inclusive, projetos de lei que estão tentando, né, tratar dessa desjudicialização. Eu chego até a dizer que hoje, em direito processual, desjudicialização é um tema da moda, é um tema que está muito em voga aí, né? Justamente por isso, para se tentar trazer soluções para essas mazelas processuais que a gente não está conseguindo aí superar há muitas décadas. Mas, quando se trata de desjudicialização,
e, sobretudo, da desjudicialização da execução civil e do projeto de lei 6.204, eu te recomendo utilizar o livro da Flávia Pereira Ribeiro, porque esse projeto de lei 6.204, ele foi uma proposta de lei referenda da tese de doutorado dela, defendida em 2012 na PUC São Paulo. Então, ela fez essa proposta de lei referenda, que foi, então, acatada por uma senadora, e aí deu origem a esse projeto de lei 6.204 de 2019, e essa obra dela trouxe, então, inclusive, essa proposta que deu origem a esse PL 6.204. Então, assim, não há como você mencioná-lo sem citar o livro dela, e aí a tese de doutorado dela deu origem. Eu acho que o título do livro é exatamente esse mesmo, Desjudicialização da Execução Civil. Flávia Pereira Ribeiro, e o livro é pela editora Juruá, se não me engano, está na 2ª edição. Então, eu te recomendo, porque eu acho que vai enriquecer bastante o seu trabalho, já que o PL surgiu desse trabalho, dessa pesquisa dela, então eu acho que é fundamental que você cite. Bom, um capítulo que me chamou bastante atenção foi o capítulo 4, e me chamou atenção positivamente, eu gostei bastante, porque você tentou fazer uma análise ali, até sociológica, né, da questão da burocracia, mesmo porque não há como no Brasil a gente falar de cartório e não falar de burocracia, infelizmente, estão ali, né, são questões que estão ali intimamente ligadas, não tem como não mencionar. E aí também, por isso, assim, me deu a impressão de que talvez você exercesse atividade profissional no cartório, justamente pela abordagem que você fez. Eu queria te elogiar, porque eu gostei bastante da análise que você fez partindo da obra do Weber. Eu achei que ficou com uma qualidade científica bastante interessante. E eu queria te recomendar nesse aspecto, se vocês acharem pertinente também, sobretudo quando se trata ali no item 4.2, que é o contexto histórico da burocracia no Brasil, eu te recomendo a obra, uma obra clássica do professor Nelson Saldanha, que tem um título bem provocativo, assim, O Jardim e a Praça, ensaios sobre o lado privado e o lado público da vida social e histórica. Então, eu acho que vai te ajudar bastante também nessa questão da burocracia. Mas eu te recomendo, e já te fazendo também uma provocação para reflexão, porque, assim, tem até um textozinho que eu tinha lido há um tempo atrás, eu acho que é de 2008 ou 2010, na verdade, no jornal Folha de São Paulo, que tem até um título assim bem provocativo: Cartórios são herança da colonização. Então, segundo João Geraldo Piquet Carneiro, presidente do Instituto Hélio Beltrão, dedicado à redução da burocracia, apenas no Brasil há registro de escritura pública ou reconhecimento de firma. Ele diz que os cartórios se perpetuam por serem a face urbana do coronelismo. É uma coisa eminentemente colonial. Na Idade Média, o Estado concedia o poder de tributar a um particular. Aqui atribui a um particular o poder de cobrar para dizer que um determinado contrato existe porque foi registrado no cartório dele. Mas, nossa, quem é essa professora louca que vem aqui ficar falando mal de cartório? Eu trabalho em cartório, que ela está querendo com isso, ficar me provocando. Não, o que eu estou querendo com isso? Estou sendo um pouco advogada do diabo para tentar contribuir no seu trabalho. Porque se justamente você exerce a sua profissão lá, eu acho que você deveria ter trazido, assim, alguns aspectos nesse sentido. Você veja, eu até fiz a citação de uma matéria do jornal Folha de São Paulo. Não estou falando aqui de um livro científico, um artigo de periódico, mas por que eu quis falar de um editorial, uma matéria de jornal? Porque é o que a população fala, né? Então, às vezes, só da gente ser do direito, profissional do direito, as pessoas já fazem relação com burocracia. Falando de serviço cartorário, então, eu acho que a situação fica ainda pior, né? Então, é sempre essa coisa, essa herança da colonização, uma herança lusitana, uma herança do coronelismo. É claro que a gente sabe que não é, né? Isso não é um retrato fiel da realidade.
Claro que você até viu que eu citei ipsis literis ali, porque ainda falou justamente questão de reconhecimento de firma, né, escritura pública, não é o caso também exatamente, especificamente do seu trabalho, porque você está indo para uma outra, né, vertente de serviços cartorários que realmente podem ser uma solução para a morosidade jurisdicional, concordo com você. Mas o que eu penso, assim, se eu tivesse, né, tendo a oportunidade, como eu estou tendo agora, de opinar no seu trabalho, traga isso já para se defender e se precaver de qualquer crítica. Assim, você mesmo já traz, você já se adianta a crítica que pode vir. Então, você mesmo já traz essa crítica porque você mostra que você tem argumento para derrubar essa crítica. Então, acho que seria interessante você mesmo apontar isso, porque isso é uma questão bem arraigada no Brasil, assim, desculpa, final da década de 70, ali no regime militar, foi criado um ministério da desburocratização, e aí os cartórios ficaram no alvo ali. Então, acho que seria interessante, já que você trouxe esse contexto histórico da burocracia no Brasil, você também trazer esse fato. Você veja, tem até um Instituto Hélio Beltrão, que foi o primeiro ministro desse Ministério da Desburocratização, que, na verdade, assim, queria acabar com os cartórios. Então, acho que seria interessante, já que você trouxe esse contexto histórico, mas também é só uma sugestão, né? E não significa que eu concorde com isso também. Você trouxe também uma crítica aqui, e essa eu gostaria de ouvir sua opinião mesmo, como se fosse uma pergunta avaliativa mesmo, só para te ouvir, porque as folhas 80, você traz uma crítica da professora Flávia Pereira Rio, até parecido com o nome da autora que eu te recomendei, né? Flávia Pereira Ribeiro, mas essa é Flávia Pereira Rio, da UERJ. Você trouxe uma crítica que ela fez ao projeto de lei 6.204, né? Justamente o da desjudicialização da execução, que ela, aqui, ó, uma crítica pertinente é feita por Flávia Pereira Rio ao dizer que o projeto de lei erra quando garante exclusivamente ao cartório de protesto a função de agente de execução, pois, se a ideia da lei foi popularizar e trazer mais eficiência, deveria delegar o procedimento a todos os cartórios extrajudiciais, os quais estão presentes em todos os municípios. E, claro, eu tenho minha opinião em relação a isso, mas eu gostaria de te ouvir. E aí eu quero saber assim, se eu posso fazer as perguntas e ele responde em bloco, ou se ele responde, depois eu continuo. Pode formular as perguntas todas primeiro, ele responde depois. Aí você vai anotando as perguntas, Eduardo? Nem a pergunta, na verdade. Eu gostaria de saber o que você tem a dizer sobre isso depois dessa pesquisa e essa análise tão bem feita que você fez em seu trabalho. Eu queria te perguntar se você acha que esse fenômeno da desjudicialização, por meio dos serviços cartorários, se ela é suficiente para ampliar o acesso do cidadão, não a jurisdição, pode ser a jurisdição também, depende do entendimento, né? Mas se esse fenômeno da desjudicialização, por meio dos cartórios, é suficiente para ampliar o acesso do cidadão à solução dos seus conflitos. Então, se a desjudicialização será suficiente para que o cidadão possa solucionar os seus conflitos com efetividade por meio dos cartórios. Por óbvio que a sua opinião já ficou clara no trabalho, mas eu gostaria de ouvir uma reflexão sua depois dessa pesquisa que você fez. E aí um outro questionamento, porque você fez um estudo bem aprofundado, né? Como eu já elogiei seu capítulo 4, você fez um estudo bem aprofundado das raízes da burocracia. E aí você acha que, além da desjudicialização, os cartórios são capazes de desburocratizar as relações na tentativa de se solucionar os conflitos? O que você pensa em relação a isso? Se seriam capazes de precaver, né? Eu sei que numa passagem do trabalho você também abordou isso um pouquinho. Se você acha que os cartórios então poderiam prevenir conflitos, como isso poderia ser feito na prática, né? Já que você tem aí o privilégio de estar, privilégio ou não, né? De estar nessa prática diária, então eu gostaria de ouvir
é até um pouco assim egoísta, eu gostaria de ouvir justamente porque a sua vida é o cartório, então eu gostaria muito de ouvir a sua reflexão em relação a isso. E eu queria só chamar a atenção para um aspecto, para finalizar. Não, mentira, não é para finalizar, não, tem mais uma coisa. Queria só falar de um aspecto importante, se vocês acharem pertinente também como sugestão, porque, assim, na sua introdução, que eu já falei que eu gostei muito, nas folhas 12 e 13, você disse que a sua pesquisa adotou como marco teórico a ideia central da análise estratégica do direito de Frederico de Andrade Gabriche, como forma de repensar o direito. Mas eu fui ver no trabalho todo, você citou o Frederico Gabriche apenas uma vez, as folhas 53, e nem sequer mencionou a teoria dele ou o próprio autor nas suas conclusões, nas suas considerações finais. Então, isso eu entendo que é um problema metodológico, que é importante você rever aí, porque, assim, se você adotou o pensamento dele como marco teórico, não significa número de vezes de citação, mas com certeza ele teria sido usado mais vezes para sua própria argumentação durante o trabalho, e eu senti falta disso porque eu não vi nenhuma argumentação em relação a esse pensamento. Eu fiquei até curiosa, eu queria saber como você adotou para chegar às conclusões que você chegou, porque você só mencionou ele as folhas, só mencionou na introdução, folhas 12 e 13, e nas folhas 53, mas é isso, assim, eu entendo que é um problema metodológico, assim. Então, você brilhou lá na sua introdução, adotando ele como marco teórico, mas no desenvolvimento do trabalho eu senti muita falta, e nas conclusões, na conclusão das considerações finais também. E aí, para finalizar, até peço desculpa se eu tiver passado o tempo, mas é uma sugestão só de reflexão também, que você pode, inclusive, nem fazer no seu trabalho, pode até escrever um outro artigo sobre isso também, enfim, mas é naquele sentido que eu te falei, assim, que eu paro comigo mesma e penso no que eu posso contribuir nesse trabalho. E aí, eu gostaria, assim, se você entendesse pertinente, você refletisse se, por exemplo, uma tecnologia que tem sido bem utilizada aí, e as pessoas estão meio empolvorosas, assim, se a tecnologia de blockchain poderia ameaçar a existência dos cartórios, na medida em que ela é uma tecnologia de armazenamento de dados, enfim, tem várias possibilidades ali, não vou entrar nesse pormenor agora, até porque não é o foco do seu trabalho, mas é uma reflexão que talvez eu possa trazer para contribuir, porque eu tenho pesquisado, estudado muito as relações entre processo e tecnologia, e me ocorreu essa questão se, por exemplo, a utilização de uma tecnologia de blockchain não poderia aí ameaçar de alguma maneira a existência dos cartórios, e sendo meio advogado do diabo, como eu te disse, já que é a sua atuação profissional, para você também já ir se precavendo, porque assim, até em relação a, por exemplo, você quer uma informação sobre um imóvel, e aí, hoje, se você quer uma informação sobre um imóvel, o serviço cartorário é um intermediário ali para você ter acesso a essa informação, concorda? Se você tem ali uma tecnologia como a blockchain, que seria... Eu dou um exemplo que eu falo que é um pouco esdrúxulo, assim, mas eu acho que é didático, que a blockchain seria uma espécie de livro contábil ali, né, para armazenar dados e informações. Imagina se a gente tem acesso a uma tecnologia dessa, será que o cartório seria necessário para eu ter acesso às informações desse imóvel? Então, assim, eu nem sei o cartório que você trabalha, mas você pensar nesse sentido, assim, porque parece um pouco distante, mas já é nossa realidade hoje. Então, é no sentido de você refletir e trazer uma contribuição nesse sentido. Mas agora eu te passo a palavra e parabéns mais uma vez. Obrigada pelas considerações, Fernanda, contribuindo aí brilhantemente com o trabalho do orientando, do Eduardo. Eduardo, pode ficar à vontade e responder as perguntas da Fernanda. Bom, a primeira pergunta é referente ao projeto de lei, né,
quando garante a função de oficial de execução apenas ao cartório de protesto. Talvez até não tenha ficado muito claro na minha redação, mas o que eu vejo como primordial é que todos os cartórios tenham essa atribuição, porque não é que existe todos os cartórios em todos os municípios, mas pela lei 6.015, todo município possui um registro civil e o registro de pessoas naturais e notas, funções notariais simples. Então, dessa forma, se atribuirmos ao tabelião de protesto as partes que residem em pequenos municípios, que não sejam sede de comarcas, provavelmente terão que comparecer à sede de comarca, deslocar fisicamente e para ir nesses cartórios de protesto. Isso vai de encontro à ideia de desburocratização, que eu cito como uma forma simples de desburocratizar, é informatizar, eu entendo. Assim, informatizar serviços, evitar deslocamento da população. Essa é uma forma que eu acredito que seja bem simples da gente melhorar, sem custo nenhum, para o poder público, né? E só traz, acredito, benefícios para a população. Então, nesse ponto, essa é a minha ideia, né? Quanto a defender que todos os cartórios prestem essa atribuição. Bom, a segunda pergunta é sobre o fenômeno da desjudicialização é suficiente para solucionar a prestação jurisdicional. Eu acredito que ele só não, né? Nós vimos que até aí, eu vou fundamentar na teoria do Gabisch, que nós necessitamos repensar toda a forma do direito, trazendo métodos alternativos, desjudicializando o que não for de competência exclusiva do judiciário, criando uma cultura de diálogo, de maior democracia, para evitar surgimento de conflitos sociais ou a resolução deles fora do judiciário. Um conjunto de medidas tem que ser adotados integrados, até quando a senhora apontou aqui sobre soluções alternativas, que você apontou sobre soluções integradas, eu acho que é bem pertinente também, porque, na verdade, parece alternativa, as soluções alternativas parece que a gente vai usar somente uma ou somente outra. Na verdade, a gente tem que integrar o sistema de acesso à justiça, à jurisdição, de todos esses atores externos também e internos, como o próprio juiz, e por diversas metodologias. Então, assim, a desjudicialização também não é, por si só, a resolução do problema. Inclusive, não foi muito trabalhado, porque não faz parte do trabalho, mas a gente tem os cartórios, o que eu vejo no dia a dia, a dificuldade da atuação do tabelião registrador, porque fica muito limitado pela lei, pelo Código de Normas. Então, a gente se torna também ficando um pouco engessado, um pouco até, de certa forma, burocratizado, porque eu tenho que cumprir a lei, eu não tenho muita liberdade, eu não tenho muita autonomia. Às vezes, a decisão da corregedoria é muito limitadora. A gente tem um princípio, assim, que a gente fala popularmente, que na dúvida não faz, porque não fazendo você não tem problema, mas se fizer e der problema, a gente pode ser responsabilizado de uma forma muito intensa. Então, assim, a gente tem que... os cartórios são importantes, mas também a gente tem que repensar muita coisa quando aplicada a ele. A gente precisa do judiciário junto com a gente também para permitir a desburocratização, bem como até o legislativo, né? Na hora de fazer as leis e atuar nessa seara. Aí a pergunta 3, né, que os cartórios são capazes de auxiliar na
na desjudicialização e prevenir conflitos. Eu entendo que sim, né? Foi isso que eu defendi na dissertação. Eu apontei, acho que até diversas vezes, sobre os atributos da atividade notarial e registral que permitem uma forma mais menos burocrática, menos engessada de atuação, como, por exemplo, a gestão privada é muito importante. Eu vejo que aqui na Bahia a gente pegou, eu no meu caso, eu peguei um cartório que era estatizado. Então, lá haviam 2 servidores e eles tinham que dar conta de todo o serviço. Não tem como ter 3, porque eles primeiro que não contratariam, segundo que não poderiam contratar, mesmo se puder, outros servidores, estagiários, eram computadores defasados. Então, a gestão privada é importantíssimo, eu acredito na eficiência, de forma que é um atributo muito importante na atividade notarial registral presente na Constituição de 89, né, que modificou também quanto a isso, privatizando a gestão, embora seja um serviço público que é fiscalizado pelo tribunal. Então, assim, não vejo nenhum problema, nenhum problema, nenhuma contradição nessa forma de atuação. Pelo contrário, vejo muito eficiente. Eu falo que a gente fala assim, a gente faz milagre com o que tem aqui. Acho que melhorou, pelo menos aqui na Bahia, o que a gente pode ver foi que melhorou bastante o serviço. Claro, ainda tem muita coisa para melhorar, mas com menos a gente conseguiu bem mais. Vamos dizer assim, essa é a ideia. Também a capilaridade, né? Os cartórios são presentes em todos os municípios. Requisito, eu acho muito importante. Por exemplo, aqui mesmo também acontece exatamente no meu caso. Eu sou responsável por 2 distritos que são cidades e não tem fórum, né? Não tem juiz, não tem o delegado lá presente, não tem promotor, não tem defensor. Quando muito, tem um advogado da prefeitura que não dá conta da demanda. Então, assim, na medida do possível, a gente é um balcão de atendimento da justiça, é o primeiro balcão. A gente presta informações de diversas formas, pelo menos para encaminhar, para auxiliar, buscar um advogado, para tentar evitar a pessoa de cair em algum golpe, alguma coisa assim. Então, eu acho que a sociedade, nesse ponto, deveria ver mais essa atividade nossa. Quando falam, às vezes, ficam pensando em grandes cidades, com grandes arrecadações. Agora, é uma realidade imensa de material registral. Então, assim, são aspectos que eu vejo muito importantes que, com certeza, acredito que previnam conflitos. Inclusive, a psicologia da atividade notarial é baseada na cautelaridade, que a gente não pode praticar atos inválidos ou atos que venham a ser declarados inválidos. Então, assim, a gente volta totalmente para produzir atos válidos e atos jurídicos conforme o direito. A quarta pergunta é sobre a obra do professor Frederico Gavish como marco teórico. De fato, ela não foi explicitamente abordada de forma suficiente no trabalho. Talvez eu tenha deixado um pouco de lado, inclusive não justificando, mas só para esclarecer. Eu acabei retirando um capítulo que talvez tivesse também bem ligado, que era da análise econômica da atividade notarial e registral, que, de certa forma, demonstra a importância de repensar o direito. Eu acredito que a obra do professor Gavish também está, de certa forma, implícita em algumas falas, alguns apontamentos meus, principalmente quando falo também de racionalidade, de razoabilidade, dessa necessária
dessa importância que a gente tem que dar na atuação notarial registral. O 5 é sobre o blockchain, se eles ameaçam os cartórios. Olha, eu entendo que não. Assim, alguns serviços vão desaparecer pelo blockchain? Entendo. Sim, vão. Mas não a atividade notarial e registral toda. Primeiro porque, como a gente viu na parte histórica, o notário do tipo latino e o sistema registral adotado no brasileiro, constitutivo de propriedade, ele é muito mais complexo do que um mero cadastro, um mero servidor de anexação de documentos, de documentação. Nós fazemos a análise jurídica do ato, da vontade das partes, e produzimos um documento também jurídico, dotado de fé pública e segurança. Então, acredito que, na verdade, a atividade notarial tem que se reinventar. Nós vamos ter alguns serviços que vão desaparecer, como o próprio reconhecimento de firma, a autenticação, a procuração. Não tem como o direito tem que acompanhar a sociedade, não no contrário, né? A sociedade acompanhar o direito. Então, assim, eu vejo que serviços como reconhecimento de firma vão ser substituídos pelo certificado digital. Procuração também, hoje, a pessoa pode assinar qualquer ato de qualquer lugar para o certificado digital e enviar, prescindindo assim a procuração pública. Então, são atos que naturalmente vão cair em desuso. Agora, acho que demora um tempo, porque uma coisa é o que está nas grandes cidades, nas capitais, outra coisa é que está no interior, vejo muito isso aqui na minha cidade mesmo. Acredito que pouquíssimas pessoas têm certificado digital e têm acompanhado, mas a nova geração vai nascer já com essa perspectiva mais digital, mais informatizada, e os cartórios também têm que evoluir isso. Enfim, acho que são essas as minhas considerações. Satisfeita, Fernanda? Bastante satisfeita. Na verdade, o Eduardo, é isso mesmo, é porque é um momento de avaliação, então, né, você tem que ser avaliado de alguma maneira, mas o próprio trabalho já demonstra, e, né, essas respostas já estão no seu trabalho, mas é importante, né, nesse momento agora, você se expressar e demonstrar que, de fato, você produziu esse conhecimento. Eu estou bastante satisfeita. Muito bom. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada pelas contribuições com o trabalho. Você usou diversas vezes a expressão se considerarem pertinentes. Pode ter certeza que todas foram bastante pertinentes e servem aí para melhoria da pesquisa e, quem sabe, continuidade da pesquisa, né? A gente não espera que os nossos alunos parem por aqui, que eles continuem o sofrimento mais prolongado. Agradeço, então, ao professor Sérgio Zandona pela colaboração em absolutamente tudo na realização dessa banca, né? Desde os meus primeiros passos aí com a orientação, até a forma de organizar, por qual plataforma, de como é que marca, de o que eu tenho que fazer, e pela colaboração também já na pré-banca, já trouxe aí diversas considerações, que eu vi diversos reflexos já no texto escrito. E com esse agradecimento por absolutamente tudo, ou se eu não tenho como delimitar alguma coisa que eu quero agradecer, a tudo, que passo a palavra para que você possa fazer as suas considerações, professor Sérgio. Muito, muito obrigada. Eu inicio agradecendo também, Gabi. Vou te chamar carinhosamente, professora Gabriela, de Gabi, né, pela liberdade que a gente tem, né, tal qual eu chamo a professora Fernanda de Fernandinha. Tá até bom então, que no meio da banca eu atinei que eu não chamei ninguém de doutor, né? Eu falei, nossa, eu fui zero formal, então se me chamar de Gabi, você quebra o meu constrangimento com isso. Então, se me permitem quebrar esse protocolo, eu como coordenador do curso, eu me permito a isso, né? Então, com todo respeito do mundo, Gabi e Fernandinha, é uma honra estar aqui com vocês. A professora Gabriela vir para o programa da FUMEC, foi uma grande aquisição que nós tivemos.
é público e notório o carinho gigantesco que eu tenho pela Gabriela, e a vinda da Gabriela reforça algo que eu ainda quero fazer, ainda na minha administração no BPGD, que é reforçar a figura da participação da mulher no direito. Daí que quando a professora Gabriela falou de trazer a professora Fernanda para a banca, eu falei, perfeito, tá doido, não tinha pessoa melhor, né, para iniciar essa trajetória da professora Gabriela, trazendo logo a Fernanda, que é outra professora que eu tenho carinho de longa data, e para muito além de uma colega, uma amiga que a gente tem, é uma irmã de academia, né, é uma pesquisadora de mão cheia, uma estudiosa do direito processual, do direito como um todo, uma professora que eu chamo de professora com P maiúsculo, que infelizmente a gente não tem, deveria ser a regra, mas não é o que a gente vê acontecer todo dia. Então, é uma felicidade enorme para mim hoje estar nessa banca aqui com duas pessoas queridas que estão, assim, com toda a sinceridade do mundo no meu coração. Então, eu só tenho que te agradecer, Eduardo, pelo fato de você ter me oportunizado a isso, né? E muito feliz com a orientação da professora Gabriela, você, Eduardo, e muito feliz também de ver como que a qualificação na FUMEC, o que a gente chama popularmente pré-banca, oficialmente é chamado de qualificação, ela tem surtido efeito. Eu quero escutar de você, como uma das perguntas que eu vou te fazer, talvez a única pergunta, você, porque está sendo gravada essa sessão, você claramente dizer os avanços do seu trabalho, da qualificação para a data de hoje. Tá? Então, pode anotar isso aí para você me explicar. Quais foram os avanços da sua qualificação para a banca de hoje? Porque isso é importante para os colegas que vão vir na sequência e saberem o que é isso. E, Fernandinha, isso foi uma briga antiga minha na FUMEC, porque a FUMEC não tinha qualificação. E nós chegamos até a reprovar um mestrando na banca antes de implantar a qualificação, numa época que não tinha qualificação, não tinha pré-banca. Então, eu era examinador, um outro professor do nosso programa era orientador, o camarada chegou de última hora com o trabalho pronto para o orientador, em vez de reprovar de cara, ele deu oportunidade para o camarada, falou, na sua conta e risco, vou marcar sua banca. Mas vou deixar claro para os membros da banca que você não me deu a oportunidade de te orientar, porque você está me entregando negócio no último dia do prazo, você se prepara. Quando chegou no dia da banca, o cara não se preparou. Então, além do trabalho dele escrito estar muito ruim, para você ter ideia, nem justificado no Word, o trabalho dele em Word estava justificado, nem justificação do Word tinha. Vocês veriam o resto. Era um trabalho já no Código de 2015, e ele falava a todo momento o Código 73, como se fosse o código que estava valendo. Então, assim, conteúdo deplorável. E aí ele foi para a banca, fez uma apresentação muito ruim, e o membro externo, que foi o primeiro a falar, fez várias perguntas, ele não respondeu nenhuma pergunta. E aí o que acontece? Eu vinha na sequência, como examinador do programa, e eu naquele dilema, né? Aí nessas horas, Fernanda, que a gente tem que ser, né? A gente não pode ter muita pena, né? Porque o cara não teve pena da gente, né? O mestrando não teve pena da gente. Aí eu só fiz pergunta tampa-caixão. Sabe o que é uma pergunta tampa-caixão? Que a gente chama vulgarmente aquela pergunta que nem a gente responderia. Né? Então, foi a solução do negócio. O cara foi, claro, reprovado. E tinha que ser, por quê? Porque ainda mais com uma banca pública, com o professor de fora, se a gente aprova, depois o que acontece? O professor de fora ia chegar e falar assim, não, lá na instituição, lá qualquer merda lá que entrar lá, vai, faz e é aprovado. E então, para que isso não se repetisse, que nós implantamos a qualificação. A partir do momento que teve a qualificação, os trabalhos têm ganhado um corpo enorme da qualificação para a banca. Tanto é que, caso não esteja enganado, né, Gabi? A qualificação do Eduardo, nós ficamos quase 2 horas
quase 2 horas falando na cabeça do Eduardo. Não foi, Eduardo? Foi. Pois é. Então, aí o que acontece? Quando a gente chega numa banca pública dessa, e aí o trabalho tomou corpo, da qualificação para a banca, e o pessoal às vezes vê a banca acontecendo em 1 hora e pouquinho, o pessoal fala assim, não, lá é tranquilo. Mas a gente não sabe, o pessoal não sabe que aquilo que passou antes, né, Eduardo? Aquilo que você passou antes, e a gente quebra o pau mesmo, a gente xinga, né? Bota o dedo no olho, não é, Eduardo? Na qualificação pode tudo. A gente bota até o dedo no olho do mestrando. Então, é exatamente para quê? Para o pessoal acordar para aquilo que vai acontecer publicamente, né? Para blindar o trabalho do mestrando, blindar o próprio mestrando, blindar o programa, né? E os professores do programa, porque a qualidade do programa está exatamente nesse momento agora, que é o trabalho sendo publicamente apresentado e defendido pelo mestrando. E aí, Fernandinha, uma das suas observações foi fantástica em relação ao marco teórico. Você tem ideia, o marco teórico, o Eduardo não tinha entendido o que era marco teórico. Hoje ele já sabe o que é marco teórico. Não ficou de forma perfeita no trabalho dele, mas hoje ele tem um marco teórico. O marco teórico dele antes era o direito notarial brasileiro. Isso não é marco teórico. Eu falei isso com você, não falei, Eduardo? Anotei isso para você na via que depois eu te mandei. A mesma coisa você falar assim, qual que é o meu marco teórico? É o direito civil. O direito civil é o meu marco teórico. Como assim o direito civil é o seu marco teórico? Então, assim, hoje você sabe o que é marco teórico, Eduardo. Hoje você tem um marco teórico. A observação da professora Fernanda é importantíssima para o aprimoramento do seu trabalho, né? É visível, a gente que conhece o professor Gabrich, conhece os estudos dele, eu enxerguei, de fato, o marco teórico sendo aplicado no seu trabalho. Mas, tal qual a professora Fernanda falou, é importante para o público que o seu marco teórico seja mais concretizado do ponto de vista de citações do professor Gabrich durante o seu trabalho, para as pessoas enxergarem, de fato, o marco teórico, para não ser aquilo que você respondeu, e bem respondeu a professora Fernanda, e aquilo que eu sei, porque o professor Gabrich eu conheço de longa data. Eu conheço e acompanho o Gabrich e os escritos dele em congresso, a gente vai para o Comped já há mais de 10 anos juntos. Então, assim, eu conheço. Então, eu enxergo o Gabrich como seu marco teórico no seu trabalho. Mas precisa ficar mais claro isso, mais claro em que ponto. Você, de fato, citando ele mais vezes no seu trabalho. Entendeu? Então, assim, agradeço a professora Fernanda por esse alerta. É algo até que eu não tinha anotado aqui. Eu tinha visto que na introdução você tinha colocado, corrigido a questão do marco teórico, Eduardo, como eu já tinha feito o alerta, e fica aqui o agradecimento por essa grande, enorme contribuição da professora Fernanda ao seu trabalho. Tá? De fato, a banca ela serve para isso também, porque é aquilo que nosso orientador de nós três sempre falou e sempre fala. O trabalho no mestrado é a busca pela perfeição. A perfeição é inatingível, mas que todos nós temos que sempre buscar ela, sim, temos que sempre buscar ela. Então, quando você passou pela qualificação, Eduardo, e agora está passando pela banca, é exatamente a contribuição que cada um dos professores está trazendo para a sua trajetória, para o seu trabalho escrito, que vai ficar publicamente divulgado no site do programa, para qualquer pessoa no país e no mundo inteiro consultar. Então, é importante esse aprimoramento, porque depois que estiver lá no banco de dissertações, repositório institucional, não tem como alterar. Não tem que ser como você falar assim, Zanora coordenador, pelo amor de Deus, vamos mudar a versão que está lá, porque tem eu queria acrescentar um tópico, eu queria mudar um tópico. Já era, não tem como. Entendeu? Então, o momento de aprimorar o trabalho é esse momento agora, né? Eu vi também, Eduardo, e aqui fazendo dando também uma satisfação à professora Fernanda, porque a professora Gabriela participou da qualificação e eu tenho certeza que ela viu isso no trabalho. Eu sempre conto, viu, Fernandinha? A primeira banca que a gente faz junto, quer dizer, eu conto aqui as fontes, vou contando, porque eu não durmo, né? Ainda mais agora com o Pedro, não estou dormindo. Então, aí eu vou contando as fontes e vou marcando. O Eduardo acrescentou 5 páginas de fontes, 5 páginas de fontes no trabalho dele, na dissertação dele. Não foi, Eduardo? Ou eu estou mentindo? 5 páginas de fontes da qualificação para agora. Antes ele não tinha citado quase de periódico nenhum, ele citou 24 periódicos diferentes.
ele citou algo que eu venho defendendo, né, que é dissertações do programa, citou dissertações que não tinha antes, foi em banco de tese e dissertações, citou tese e dissertações, ajeitou, arrumou a BNT, porque não tinha fonte nenhuma citada no trabalho dele, ele fazia menção ao autor, não colocava fonte, nem autor data, nem nota de rodapé, acertou isso tudo do trabalho de forma primorosa. Projeto de lei, que é algo que eu tinha falado também, Eduardo, você ia atrás, correr atrás, você foi em projeto de lei, citou de forma correta as leis, a legislação, citou julgados também no seu trabalho. Então, você, e-book, foi atrás de e-book também, não ficou só em livros eletrônicos. Então, no geral, anais de evento, você citou o Comped também. Então, no geral, direito comparado, que eu não poderia deixar de falar aqui também, você citou 14 obras estrangeiras, citou até um vídeo, né, outro tipo de fonte. Então, o que dá um total de 148 fontes diferentes. 148 fontes diferentes. Então, eu só tenho que elogiar você, Eduardo, por esse esforço que você fez, que está demonstrado não só na mudança de qualidade do seu trabalho, da água para o vinho, da sua dissertação, e eu imagino o trabalho que você deve ter tido, né, as noites trabalhando aí em cima disso, tendo que conciliar com as suas atividades profissionais. Eu sei que é complicado isso tudo. Tirou várias expressões, né, que depreciavam o seu próprio trabalho, a qualidade do seu próprio trabalho. Várias vezes você colocava breve. Esse tópico fazer um breve estudo, né, que é algo até incompatível com a dissertação. A obrigação do mestrando é esgotar o assunto, é buscar esgotar o assunto. Quando você coloca a palavra breve, é a mesma coisa que você entrar como impetrar o mandato de segurança e pedir dilação probatória, né? Colocar um raio de um breve, a palavra breve no meio da sua dissertação, você está doido, né? Você está caindo em contradição. Trocou a palavra instrumento por instituto e instituição, estudou isso, né? Eu observei isso também. Avançou num tópico de segurança jurídica, que é aquilo que eu tinha te pedido. Avançou em atividade jurídica também, concretizou o termo atividade jurídica, como eu tinha te pedido, tá? Fazendo até um paralelo e uma diferenciação com a atividade jurisdicional, ajustou o seu resumo e a sua introdução e a sua conclusão, onde você estava até citando na sua conclusão e na sua introdução, citando autores, trazendo trechos de autores, já desenvolvendo. Então, você levou para o local correto esses autores, que foi exatamente no seu desenvolvimento. Deixa eu ver mais algumas observações aqui que eu... Ajustou alguns erros de terminologia, né? E erros cacofônicos que existiam no seu trabalho, que foram apontados também durante a sua qualificação. No geral, algumas questões que são visíveis no instrumentalismo, a professora Fernanda bem domina isso, né? Que do seu trabalho, antes tinha lá, para que se faça justiça, paz social, né? Tinha várias dessas expressões que são comuns no instrumentalismo, e concretizou, né, de fato, uma solução a partir de uma efetividade da aplicação do processo na esfera do direito notarial, na esfera dos cartórios, que é a área que você domina e fala muito bem. Algumas expressões vagas, né, que tinha no seu trabalho também, com alguns pontos, você falava assim, alguns pontos, mas não dizia quais, né? Isso aí também se eliminou do seu trabalho, observei isso. E, de fato, né, eu vi um avanço gigantesco na sua conclusão também, que foi a partir da sua própria evolução diante do seu desenvolvimento, Eduardo. Então, a não ser a pergunta que eu te fiz com relação à evolução, a sua evolução, né, da qualificação para hoje, que eu até acho que eu estou te ajudando a responder, né, Eduardo, essa pergunta. Eu não tenho considerações a fazer, a não ser reforçar a fala da professora Fernanda, que, de fato, um dos compromissos de uma banca é saber se, de fato, o mestrando fez o trabalho, fez a pesquisa e fez o trabalho.
de fato, você fez essa pesquisa e fez esse trabalho, Eduardo, porque nós te acompanhamos e, mais uma vez, te elogio e te agradeço pelo compromisso com a nossa instituição, pela seriedade que você demonstrou da qualificação até a data de hoje, né? Honrando o nome da sua orientadora, tá? Lembrando que, como a professora Gabriela, você é o primeiro orientando em defesa da professora Gabriela, você vai ficar na história do Lattes dela. Então, esse compromisso seu não é só agora não, viu, Eduardo? É para todo sempre, porque agora, acredito eu, se você for aprovado, tudo levando a crer que será, você se tornará um egresso do nosso programa, e o egresso também, ele pontua na CAPES. Então, tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você produzir, vai contar para você e vai contar para nós também no programa. Então, nós continuaremos te acompanhando suas produções. Então, honre sempre a condição de egresso do PPGD da Universidade FUMEC. Ok, Eduardo? Obrigado, professora Gabriela. Eu fico feliz também de estar constando o Lattes da professora Gabriela na primeira banca da professora Gabriela como orientadora. Você consta em várias coisas do meu Lattes, tá? De várias coisas, talvez desde primeiras publicações até a minha banca de doutorado, você já estava lá. E a primeira vez que eu fiz uma banca de mestrado foi com o professor Sérgio, e aí eu tenho que devolver as coisas que ele me causou na vida, né? Falei, você me trouxe muito sofrimento intelectual, tem que trazer isso de volta para você. Mas, Sérgio, muito obrigada pelas considerações. Eduardo, quer comentar a sua evolução da qualificação para agora? Assim, a pré-banca foi, acredito, como o próprio professor Zé Andona pontuou, primordial para o meu trabalho. Na verdade, eu aponto que ela multiplicou em 3 questões que, na verdade, se resume a quase tudo, né? Primeiro, numa melhora na metodologia do trabalho, que ficou bem claro na introdução e na conclusão, acredito eu, até porque, literalmente, eu redigi novamente a introdução e a conclusão. Eu acredito não tenha aproveitado, no geral, um parágrafo do que eu tinha escrito antes. Então, eu redigi novamente, isso após a pré-banca, mas com isso eu acredito que tenha alcançado uma metodologia melhor. No corpo do texto também acho que houve algumas evoluções quanto à retirada de expressões genéricas, não científicas e sem bases teóricas ou científicas, vamos dizer assim, né? Quando a gente escreve, às vezes a gente pensa e bota no papel como está na cabeça, mas a gente precisa, eu entendi que no mestrado a gente precisa sempre escrever de forma científica, uma forma que às vezes não é como a gente escreve no dia a dia, né? Mas faz parte, não tem para onde correr. E a terceira também é a evolução, a própria apresentação do trabalho, que eu, para ser sincero, também, eu fui para a qualificação sem nunca ter visto uma apresentação. Eu vi uma apresentação de banca, mas não tinha atinado atenção sobre o tempo, sobre as formas de perguntas, sobre a participação do professor externo, sobre toda essa dinâmica que também é avaliada, né, que é a apresentação do trabalho. Enfim, acho que são isso as observações e, conforme já dito, acho que a qualificação é imprescindível mesmo para a evolução. Obrigada, Eduardo, pelo seu comentário. Eu confesso que, assim, né, nós tivemos uma breve orientação, não foi um período muito longo que nós tivemos de contato, e que da primeira versão do trabalho que eu vi para a versão que hoje é apresentada à banca, é uma melhora impressionante. Fico muito satisfeita de ter levado em considerações os nossos apontamentos na qualificação, porque é uma opção do aluno também, né? Falar, olha, o professor falou isso, mas eu não concordo, não quero fazer. E você levar em consideração tudo que a gente falou para trazer essa melhoria para o seu trabalho, para chegar aqui à banca e apresentar um trabalho de qualidade,
nos deixa extremamente satisfeitos pelo comprometimento com o trabalho, pelo comprometimento com a instituição, e pelo comprometimento com nós, professores, também, que estamos aí trabalhando duro. A gente às vezes vira madrugada lendo trabalho de... Às vezes não, né? A gente sempre está virando madrugada lendo trabalho de vocês. Então, fico extremamente satisfeita. Eu acho que Fernanda trouxe aqui todos os apontamentos ali para dar aquela última pincelada no trabalho. Para mim, especialmente a questão do marco teórico aí ficou muito bem apontado. Eu também não tinha atinado, foi uma coisa que me passou batida ao longo do texto. E isso seria bem interessante de ser revisto, de ser mencionado, de trazer um esclarecimento no seu texto sobre o que significa o seu marco teórico para o que você está trabalhando. E acho que as perguntas que ela fez nos deixam aí sem a menor necessidade de formular qualquer pergunta, principalmente porque eu, no caso, né, já vinha dialogando com você sobre o seu trabalho há algum tempo. Dito isso, encerramos os nossos questionamentos. Eu vou te pedir aí só uns minutinhos para eu deliberar com a banca sobre a sua nota. Sérgio, eu já convoquei vocês aí no WhatsApp, tá? Para vocês ficarem sabendo. E só um minutinho e a gente... A nota não, porque não tem nota, perdão, estou aqui de novata. Sobre o resultado da sua banca. E já voltamos a falar com você. Gabi, Oi. às vezes é melhor, como só tem o Breno e o Eduardo, coloca os dois na sala de espera, pausa... ok. Não sabia que tinha isso. É porque eles não precisam sair, só coloca os dois na sala de espera. Pausa. Então, hoje, dia 24 de agosto de 2021, após a arguição dos nossos examinadores na banca de defesa de mestrado do aluno Eduardo Barbosa de Rezende, colhi as avaliações de cada um dos examinadores. A professora Fernanda Gomes e Souza Borges o declarou aprovado. Para o professor Sérgio Henrique Zandona Freitas, aprovado. E eu acompanho a avaliação dos demais examinadores e, em nome do magnífico reitor da Universidade FUMEC, tenho a honra de declarar mestre pelo programa de pós-graduação em Direito da FUMEC. Parabéns, Eduardo. Obrigado. Muito bom. É muito grande para mim também. Temos aí um prazo de 30 dias para o depósito definitivo. Sugiro que faça as alterações, faça uma última leitura, levando em consideração os comentários da professora Fernanda. Se precisar de uma última leitura, também fico à disposição. E é isso. Claro. Com certeza eu vou fazer as alterações, essas melhorias e depositar no final. Obrigado a todos aí. Por nada, Eduardo, agradeço obrigado. a todo mundo da banca, obrigada pela colaboração nessa tarde, foi um prazer dividi-la com vocês. Professora Gabriela, eu peço a autorização da professora Fernanda e do Eduardo também, do Breno, que acompanha, e sua também, para depois subir essa gravação para o canal oficial do PPG FUMEC. Autorizado. Para ficar registrado lá nos anais no histórico, né, do nosso programa, essa histórica banca, né? Primeira de várias aí, da professora Gabriela como orientadora e a professora Fernanda também participando aqui com a gente, dignificando, né, como sempre dignificaram a posição da mulher na academia. Eu sempre falo, a Gabi já me escutou falar isso várias vezes, as mulheres dominam o direito, viu? Dominam o mundo, viu, Eduardo? Então, os homens não são fracos demais. A gente tem que correr atrás para tentar chegar no dedinho do pé delas, porque elas estão dominando o mundo e o direito. Graças a Deus, nós temos as mulheres para nos ajudar aí nas tarefas, né, do direito e contribuir, como sempre contribuem aí, gigantescamente para a nossa evolução, né, como homens tendo o direito. Obrigado, viu, professora Fernanda? Obrigado, professora Gabriela. Obrigado e parabéns mais uma vez, viu, Eduardo? Muitíssimo obrigada, foi uma honra. Parabéns, Eduardo. Obrigado. Muito obrigado. Então, declaro encerrados os nossos trabalhos de hoje. Foi um prazer e até as próximas.